Porque o Rei dos Reis, aquele que venceu a morte, desceria ao lugar mais temido e sombrio de toda a criação. O que Jesus fez no inferno e qual é o significado disso para todos nós? Esse mistério, muitas vezes ignorado, guarda uma verdade poderosa que pode transformar a maneira como entendemos a obra de Cristo. Hoje, vamos explorar profundamente um dos momentos mais intrigantes e significativos da história da redenção. Fique até o final, porque a última revelação vai abrir seus olhos para a grandiosidade do plano divino. Antes de começarmos, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo com quem busca compreender os mistérios da Palavra de Deus. Vamos juntos mergulhar na verdade bíblica. O tema da descida de Jesus ao inferno é mencionado na tradição cristã como parte da confissão de fé. Ele desceu ao inferno. Mas o que isso realmente significa? Encontramos a base desse conceito em passagens bíblicas como 1 Pedro 3:18-19, que diz: "Pois também Cristo sofreu pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão." Aqui, Pedro apresenta um mistério. Após sua morte, Jesus foi a um lugar chamado prisão para proclamar uma mensagem. Mas que prisão é essa? E quem eram os espíritos que ali estavam? Antes de prosseguirmos, é importante entender o que a Bíblia ensina sobre o inferno. No contexto bíblico, o termo inferno nem sempre se refere ao lugar final de condenação. As Escrituras usam palavras como Hades, grego, Sheol, hebraico, e Geena para descrever diferentes aspectos do mundo espiritual. Sheol e Hades eram vistos como o lugar dos mortos, uma espécie de estado intermediário antes do julgamento final. Geena refere-se ao destino eterno dos ímpios, um lugar de separação definitiva de Deus. Jesus, em sua descida, não foi ao lugar de tormento eterno, mas ao Hades, onde as almas dos justos e dos ímpios aguardavam. Para entendermos isso, precisamos voltar a uma de suas parábolas mais conhecidas, a história do rico e Lázaro, em Lucas 16:29-31. Na parábola, Jesus descreve dois lugares no Hades: o seio de Abraão, onde os justos repousavam, e um lugar de tormento para os ímpios. Havia uma grande separação entre os dois. Isso nos dá uma pista importante. O Hades era um lugar dividido, e Jesus desceu para realizar algo significativo ali. Mas o que ele fez? Ele proclamou vitória. Ele abriu as portas para os justos que haviam aguardado pela redenção. A descida de Jesus ao inferno não foi uma derrota. Pelo contrário, foi uma declaração de vitória. Em Colossenses 2:16, Paulo diz: "E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz." Jesus não foi ao inferno como um prisioneiro, mas como um rei vitorioso. Ele desceu para proclamar sua vitória sobre o pecado, a morte e Satanás. Se até aqui você já ficou maravilhado com o plano de Deus, prepare-se, porque o que Jesus fez ao proclamar sua vitória no Hades muda completamente o destino da humanidade. Vamos explorar os significados e as implicações dessa descida para nossa salvação. Quando Jesus desceu ao Hades, ele não foi como um derrotado, mas como o vencedor absoluto. Ele proclamou sua vitória diante dos espíritos que estavam em prisão, como mencionado em 1 Pedro 3:19. Mas o que exatamente ele proclamou? Ele declarou que o preço do pecado havia sido pago. Sua morte na cruz não foi um fim, mas o cumprimento de um plano eterno. O que havia sido prometido desde o Éden, quando Deus disse que a descendência da mulher esmagaria a cabeça da serpente, Gênesis 3:15, agora estava consumado. Em Apocalipse 1:18, Jesus diz: "Eu sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo o sempre."
e tenho as chaves da morte e do inferno. Essas palavras são a essência de sua proclamação. Ele tomou as chaves, que simbolizam a autoridade da morte e do Hades. Satanás não tinha mais poder para manter os justos cativos. Antes da obra redentora de Cristo, os justos que morreram na fé aguardavam no seio de Abraão, como mencionado na parábola do rico e Lázaro, Lucas 16:22. Este lugar era uma espécie de refúgio temporário, onde esperavam pela redenção final. Quando Jesus desceu ao Hades, ele abriu as portas para esses justos. Efésios 4:8-10 nos dá um vislumbre desse momento. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo um grande número de prisioneiros e deu dons aos homens. Aqui, vemos que Jesus libertou aqueles que haviam esperado pacientemente pela promessa de Deus. Ele os conduziu consigo para a presença de Deus no céu. Além de libertar os justos, a descida de Jesus ao Hades também foi um ato de humilhação para Satanás e seus demônios. Em Colossenses 2:15, Paulo nos diz que Jesus despojou os principados e potestades, expondo-os publicamente ao desprezo. Essa humilhação pública mostra que o poder de Satanás foi quebrado. Ele não pode mais acusar os filhos de Deus diante do Pai, porque o sangue de Jesus os purificou de todo pecado. A descida de Jesus ao Hades tem implicações profundas para os crentes. A vitória sobre a morte. A morte não é mais o fim. Jesus venceu o poder da morte e garantiu a vida eterna para aqueles que confiam nele. A libertação espiritual. Assim como Jesus libertou os justos do Hades, ele também nos liberta da escravidão do pecado e do medo da morte. A autoridade de Cristo. Ao tomar as chaves do Hades, Jesus mostrou que ele tem autoridade sobre toda a criação. A preparação para a próxima parte. Até agora, vimos como Jesus proclamou sua vitória e libertou os justos do Hades. Mas como isso impacta a batalha espiritual que enfrentamos hoje? O que essa descida revela sobre a luta entre o bem e o mal? A descida de Jesus ao Hades e sua proclamação de vitória não são apenas eventos históricos, mas realidades espirituais que mudam completamente o destino de quem acredita nele. Quando ele tomou as chaves da morte e do inferno, ele nos deu acesso à vida eterna e nos capacitou para enfrentar as forças do mal com autoridade. Em Romanos 8:37, Paulo declara: em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Isso significa que assim como Jesus venceu, nós também podemos vencer, porque fomos libertos da escravidão do pecado e da morte. A descida de Jesus ao Hades nos lembra que estamos em uma batalha espiritual constante. Paulo descreve isso em Efésios 6:12. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Mas Jesus já venceu a batalha final. Quando ele desceu ao Hades, ele despojou os principados e potestades, mostrando que o poder deles é limitado diante de sua autoridade. Por isso, como seguidores de Cristo, podemos lutar com confiança, sabendo que a vitória já foi garantida. Para vencer essa batalha, somos chamados a nos revestir da armadura de Deus. Efésios 6:13-18. Essa armadura é a nossa defesa contra os ataques do inimigo. O cinturão da verdade nos mantém firmes na palavra de Deus. A couraça da justiça protege nosso coração contra as acusações do inimigo. Os sapatos da preparação do Evangelho da Paz nos dão estabilidade em meio às tempestades. O escudo da fé apaga os dardos inflamados do maligno. O capacete da salvação protege nossa mente das mentiras do inimigo. A espada do Espírito, a palavra de Deus, que é a nossa arma ofensiva. Essa armadura
é um lembrete de que, embora estejamos em uma batalha, não estamos sozinhos. Temos um Rei vitorioso que já triunfou por nós. A descida de Jesus ao Hades também nos dá esperança para o futuro. Quando ele libertou os justos do Hades, ele garantiu que a morte não teria mais domínio sobre aqueles que confiam nele. Em 1 Coríntios 15, 55 a 57, Paulo exclama: Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa passagem nos lembra que, por causa de Jesus, a morte perdeu seu poder. Ela não é mais um fim, mas uma transição para a eternidade com Deus. A descida de Jesus ao Hades faz parte do plano eterno de Deus para redimir a humanidade. Desde a queda no Éden até a vitória final descrita em Apocalipse, vemos um Deus soberano que está no controle de todas as coisas. Sua descida nos mostra que nenhum lugar está fora do alcance de sua graça. Se até aqui você se sentiu fortalecido e inspirado pela vitória de Jesus, prepare-se, porque na última parte deste vídeo vamos mergulhar ainda mais fundo no significado eterno desse evento. Descobriremos como a obra completa de Cristo no Hades e na ressurreição transforma completamente o nosso presente e futuro. A vitória de Jesus no Hades não termina com sua descida. Ela é gloriosamente confirmada em sua ressurreição. A ressurreição é o ponto central da fé cristã. Sem ela, como Paulo diz em 1 Coríntios 15, 17, nossa fé seria inútil e ainda estaríamos em nossos pecados. A ressurreição prova que Jesus é quem ele disse ser, o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Mais ainda, ela é o selo de garantia de que sua vitória sobre o pecado, a morte e o Hades é eterna. Por causa da ressurreição de Jesus, temos a promessa de um novo corpo glorificado. Paulo descreve isso em Filipenses 3:21. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados para serem como o seu corpo glorioso. Esse corpo glorificado nos permite viver eternamente na presença de Deus, livres de dor, pecado e morte. É a conclusão do plano redentor de Deus. A vitória de Jesus não é apenas uma esperança futura, ela transforma a nossa vida presente. Por meio de sua obra redentora, temos reconciliação com Deus. O véu foi rasgado e podemos nos aproximar do Pai com confiança. Hebreus 4:16. Liberdade espiritual. Não somos mais escravos do pecado, mas filhos de Deus, livres para viver em santidade. Romanos 6:18. A presença do Espírito Santo. O Espírito habita em nós, guiando-nos e fortalecendo-nos para viver uma vida que glorifica a Deus. João 14:16 a 17. A esperança do futuro. A vitória de Jesus garante que o mal não terá a palavra final. Em Apocalipse 21:4, João descreve a gloriosa conclusão da história divina. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Esse futuro glorioso nos lembra que, por mais difíceis que sejam as lutas deste mundo, elas são temporárias. A vitória de Jesus nos dá a força para perseverar, sabendo que o melhor ainda está por vir. Agora, olhe para tudo o que foi explorado neste vídeo. A descida de Jesus ao Hades, sua proclamação de vitória, a libertação dos justos, a ressurreição e as promessas eternas. Não é impressionante perceber como cada detalhe do plano de Deus se encaixa perfeitamente? Se há algo que essa história nos ensina, é que o amor de Deus não conhece limites. Ele foi até os lugares mais profundos para resgatar os seus. A pergunta que fica é: como essa verdade transformará sua vida hoje? Antes de terminar, lembre-se,
A vitória de Jesus não é apenas um fato histórico, mas uma realidade presente que pode transformar sua vida. Se você ainda não entregou sua vida a Ele, saiba que essa vitória também é para você. Ele estende suas mãos perfuradas e diz: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Mateus 11:28. Se este vídeo tocou seu coração, compartilhe esta mensagem com alguém que precisa ouvir sobre a vitória de Jesus. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e comentar o que mais impactou você neste vídeo. Vamos espalhar essa mensagem de esperança e vida eterna para o maior número de pessoas possível. Que o amor e a vitória de Cristo sejam sempre o centro de nossas vidas. Ele venceu e por isso nós também venceremos.